Olá! Quero começar com uma pergunta bem direta. Se alguém perdesse absolutamente tudo que tem de mais valioso, a fé dessa pessoa continuaria de pé? Pois é, a história de Jó não é só sobre sofrimento, não. É um mergulho muito fundo na ideia de fidelidade, de justiça divina e talvez no maior teste espiritual que a gente já ouviu falar. Vamos juntos desvendar o que a jornada desse homem nos ensina sobre a verdadeira natureza da fé. E essa é a grande questão, sabe? É a pergunta que fica ecoando o tempo todo no livro. Uma pessoa continuaria fiel a Deus sem receber nada em troca? Perdendo tudo? Essa pergunta já chega nos colocando contra a parede e prepara o palco para todo o drama que está por vir. Então, para a gente entender a dimensão dessa história, a gente precisa primeiro conhecer o protagonista. Quem era, afinal, esse tal de Jó? Em que tipo de mundo ele vivia? Olha só, a gente está falando de um dos textos mais antigos da Bíblia, provavelmente ali da mesma época de Abraão. E tem um detalhe aqui que é fascinante. Jó vivia na terra de Uz, que ficava fora de Israel. Ou seja, ele não era israelita, o que faz com que a história dele seja universal. De certa forma, ele se torna um representante de toda a humanidade perante Deus. E o texto original em hebraico usa uma expressão bem específica para descrever Jó, tam ve'achar. Agora isso é muito legal, porque tam não significa que ele era perfeito, sem defeitos. A palavra se refere a alguém completo, com caráter íntegro. É mais sobre a essência moral dele do que sobre uma vida sem erros, entende? E a vida dele era um reflexo dessa integridade. Ele era um cara próspero, muito respeitado na comunidade, um pai de família e, acima de tudo, alguém que vivia com um profundo temor a Deus. Ele tinha basicamente a vida que todo mundo queria, o que torna o que acontece em seguida ainda mais impactante. Mas aí, de repente, a cena muda completamente. A gente sai da Terra e é levado para uma espécie de bastidor espiritual. E é aqui que o verdadeiro conflito da história começa. O texto apresenta uma figura chamada Ra-Satã. E aqui, a língua original, o hebraico, nos dá uma pista essencial. Isso não é um nome, como Lúcifer ou algo assim. É um título, que significa o acusador ou o adversário. Pense nele como uma espécie de promotor celestial que está ali para testar se a justiça dos humanos é para valer. E a acusação que ele faz é afiada, vai direto ao ponto. Será que Jó teme a Deus de graça? Em outras palavras, a fé de Jó é real ou é só uma troca de favores? Ele serve a Deus por quem Deus é ou pelas bênçãos que ele recebe? É uma pergunta e tanto. Essa acusação levanta uma das maiores questões sobre a fé. Será que a devoção de verdade depende do cenário? Ela sobrevive quando tudo vai de bom para péssimo? É exatamente isso que vai ser colocado à prova. E o teste é permitido. A partir daqui, a gente entra na parte mais dolorosa da jornada de Jó, onde ele vai enfrentar perdas que a gente nem consegue imaginar e vai se tornar o centro de um debate muito profundo sobre o porquê do sofrimento. As perdas vêm em ondas, uma pior que a outra. Primeiro, ele perde todos os seus bens, tudo aquilo que ele construiu. Logo depois, num único golpe, a tragédia leva todos os seus filhos. E como se não fosse o suficiente, a própria saúde dele é tirada. Seu corpo fica coberto de feridas. Ele perdeu, literalmente, tudo. E mesmo no meio desse caos absoluto, a primeira reação de Jó é uma das declarações de fé mais impressionantes que existem. Ele rasga as roupas, raspa a cabeça em sinal de luto, mas então ele se ajoelha e adora a Deus com essas palavras. Isso é fundamental. Não é uma aceitação passiva, tipo, fazer o quê? É um reconhecimento ativo, radical, de que Deus continua soberano sobre tudo. Então, os amigos dele chegam para consolar. E no começo, eles fazem a coisa mais certa possível. Durante uma semana inteira, eles simplesmente ficam ali, sentados com ele em silêncio. Naquela cultura, o silêncio diante de uma dor tão grande era a maior demonstração de respeito e empatia. Mas aí o silêncio acaba. E o que vem a seguir é um debate longo e doloroso. De um lado, os amigos dele, com aquela teologia padrão da época. Se você está sofrendo, é porque você pecou. Uma lógica de causa e efeito bem simples. Do outro lado, Jó, se recusando a aceitar essa explicação, insistindo que era íntegro, mesmo sem entender nada do que estava acontecendo. Depois de muitos e muitos capítulos desse debate angustiante, com Jó clamando por uma chance de falar com Deus, uma resposta finalmente aparece. Só que ela não vem do jeito que ninguém, muito menos Jó, poderia imaginar. E esse é talvez o ponto mais crucial do livro inteiro. Deus não dá para Jó uma lista de motivos para o sofrimento dele. Ele não explica sobre a aposta celestial nem nada. Pelo contrário, ele responde com uma avalanche de perguntas, mostrando a imensidão da sua sabedoria e do seu poder.
A ideia não é dar uma resposta, mas mudar a perspectiva de Jó. Tirar o foco do porquê e levar para o quem. Essa é só uma das dezenas de perguntas que Deus faz. A intenção não é humilhar Jó, mas sim realinhar o foco dele. A questão muda de por que isso está acontecendo comigo para quem é esse ser que governa o universo com um poder tão gigantesco. Deixa de ser sobre entender as razões para ser sobre confiar na pessoa de Deus. Essa resposta, que vem no meio de um redemoinho, causa uma transformação muito profunda em Jó. E é isso que leva a história para o seu final verdadeiro e surpreendente. Jó chega a uma conclusão surpreendente sobre si mesmo. Ele percebe que, mesmo sendo tão reto, o conhecimento que ele tinha de Deus era de certa forma de segunda mão. Era uma fé baseada no que ele ouviu, na tradição, sabe? Era como ler a biografia de alguém. Mas agora, depois de passar por tudo aquilo, depois de lutar com Deus e ouvir a voz dele diretamente, a fé dele se tornou uma experiência real, pessoal. Ele passou de ler sobre Deus para, de fato, conhecer Deus. Essa é a grande virada de chave da história. Sim, no final da história, Jó é restaurado. Ele recebe em dobro tudo o que tinha perdido. Mas o livro nos faz entender que essa não foi a verdadeira vitória. O verdadeiro prêmio não foi ter as riquezas de volta, mas sim essa nova e profunda intimidade que ele encontrou com o Criador. Então, o que essa jornada toda nos ensina? Bom, primeiro que a fé de verdade vai muito além das circunstâncias. Segundo, que aquela formulinha de sofrimento é igual a pecado não funciona. Terceiro, que a soberania de Deus é a nossa segurança, mesmo quando a gente não entende nada. E por último, que confiar radicalmente em Deus é a única resposta que temos quando ele parece estar em silêncio. Isso nos deixa com essa última reflexão. E se o objetivo da nossa jornada de fé não for ter todas as respostas na mão, mas sim aprender a descansar nas mãos daquele que tem todas as respostas? A história de Jó nos mostra que é exatamente